Eu, desde pequeno, aprendi com a minha mãe de que o mundo da mentira é mais fácil do que o mundo da verdade. Porque o da mentira você não tem que construir, somente. E o mundo da verdade você tem que fazer. E minha mãe dizia: a mentira voa e a verdade engatinha. Então as pessoas que mentiram, dizendo que eu não vim aqui, dizendo que nós íamos desapropriar essa área, dizendo que nós íamos mandar a polícia para cá, vão continuar mentindo, porque eles não sabem fazer outra coisa a não ser contar mentira. E quem é covarde, que não tem coragem de dizer as mentiras publicamente, utiliza o celular para fazer fake news e fica dentro de casa, ao invés de ficar discutindo com o filho, educando o filho, ele fica contando mentiras sobre os outros. É importante vocês lembrarem que Jesus Cristo foi crucificado por causa de mentira. É importante vocês lembrarem, porque muitas vezes a mentira contada contra uma pessoa séria e responsável, ela, até um determinado momento, ela pega. E nós estamos vivendo no mundo esse momento da mentira. Antigamente, um político que fosse candidato a algum cargo, ele ficava no seu programa de governo dizendo o que ele ia fazer. Ele ficava prometendo coisas. Na base da mentira, o cara não tem que prometer nada. Ele só tem que falar mal dos outros. Ele só tem que destruir as coisas que estão construídas, porque ele não tem capacidade de dizer o que ele vai fazer. Eu queria pegar o meu companheiro jornalista que me entrevistou ontem, que me parece uma das pessoas mais extraordinárias do ponto de vista do estado do Amapá. Um jornalista que não fala gritando, um jornalista que não faz pergunta gritando, um jornalista que não fica julgando você. Eu queria, Luiz, que você pudesse fazer uma coisa. O Brasil teve a proclamação da República em 1889. De lá para cá, o Brasil teve muitos presidentes da República, até que nós chegamos no governo. Eu queria que vocês fizessem um estudo. Até a imprensa, os professores da universidade, os especialistas, os estudantes do instituto. E eu queria parabenizar todas essas pessoas que estão de camisa verde, são estudantes do instituto. Eu queria que vocês fizessem um estudo para saber o que fizeram os presidentes que governaram esse país. Eu queria que vocês aferissem, para que a gente pudesse destruir as mentiras e saber quem fez cada um. Por exemplo, o último presidente da República que governou esse país, eu duvido que aqui no Amapá vocês conheçam um tijolo que ele colocou nesse estado. Se alguém defende ele, que prove o que ele fez. Ao invés da gente ficar brigando, ficar xingando, tem que desafiar as pessoas a mostrar quantas casas eles fizeram aqui. Tem que mostrar quantas escolas eles fizeram aqui. Tem que mostrar quantos hospitais eles fizeram aqui. Tem que mostrar quantas estradas eles fizeram aqui. Tem que mostrar quantas universidades eles fizeram aqui. Tem que mostrar quantos médicos eles colocaram aqui. Porque nós tínhamos 20 e poucos mil médicos, eles diminuíram para 12 mil e nós agora já temos 28 mil médicos espalhados por esse país para cuidar do povo brasileiro. Seria importante que a gente fizesse uma avaliação para que o povo não permitisse que a verdade fosse crucificada em nome da mentira. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro presidente da República sem diploma universitário que chegou a presidir esse país. Eu não tenho orgulho de não ter diploma. Eu tenho inveja daqueles que têm. Eu tenho, sabe, uma coisa muito dentro de mim. Por que eu não tive o diploma universitário? Eu não tive porque não tive condição de fazer.
Eu não tive, porque eu não tive condição de estudar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo para poder comer o pão de cada dia. Eu lembro isso. Eu fui comer pão pela primeira vez. Eu fui comer pão pela primeira vez em São Paulo com 7 anos de idade. Porque até os 7 anos o meu café era uma cuia de farinha com café preto. Era esse o café que a gente tinha lá na minha cidade em que eu nasci. E eu tenho muito orgulho de ter uma mãe que nasceu e morreu analfabeta, e ela teve coragem, com 8 filhos pequenos, de se separar do meu pai e criar os 8 filhos sem precisar de favor de nenhum macho. Ela criou porque quando a mulher tem orgulho, quando a mulher tem caráter e tem vontade, ela não se submete a alguém. Alguém que bebe, alguém que ofende ela, alguém que é bravo com ela, alguém que quer levantar a mão para ela. Mão de homem não foi feito para bater em mulher. Mulher precisa de carinho, e a mão do homem foi feita para trabalhar. Eu tive a minha educação formada pela minha mãe. É por isso que ela é a coisa mais sagrada que eu tenho. Aliás, não tem não, porque ela morreu em 1980. Mas eu ainda converso com ela. Eu ainda converso porque, como eu acredito que existe um outro mundo, eu acho que ela está lá me olhando. Porque ela não poderia deixar o caçulinha dela sozinho. Eu era a caçula da família. Era todo dengoso comigo. Então eu acho que ela está me olhando. E é por isso que eu tenho orgulho. Porque eu não tenho diploma, mas o meu diploma foi substituído porque eu tenho muitos compromissos. Muitos compromissos. Eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. É por isso que eu acho que eu vou viver até 120 anos. Porque todo dia eu falo com Deus. Eu não quero ir para o céu agora. Eu quero ficar aqui na terra, porque nós temos que ajudar muita gente a sair da miséria que eles estão. Porque tem uma parte do povo brasileiro que acha que pobre gosta de ser pobre. Alcolumbre, tem gente que acha que a gente gosta de ser pobre, que a gente gosta de comer mal, que a gente gosta de morar mal, que a gente gosta de se vestir mal, que a gente gosta de estudar mal, que a gente gosta de viver em bairro mal. Não, não. Eu não gosto de ninguém que seja pobre, porque eu quero transformá-lo numa pessoa com a vida boa e decente. Eu acho que nós temos o direito. Primeiro, todo mundo gosta de se vestir bem. Todo mundo gosta de comer bem. Todo mundo quer o filho estudando bem. Todo mundo é que as suas filhas vivam, que os seus meninos vivam, aprendam a profissão e vivam uma vida digna e decente. É por isso que eu brigo. É por isso que eu brigo. Quando eu brigo e quando eu vejo vocês receber uma casa, gente, eu fui morar num quarto e cozinha em 1952. Esse quarto e cozinha era no fundo de um bar. Esse quarto e cozinha eu morava com 13 pessoas, com a minha mãe, 13 pessoas num quarto e cozinha. Um quarto e cozinha. O banheiro que a gente utilizava, querido governador, era o banheiro que as pessoas que bebiam cerveja de cachaça utilizavam. Era um banheiro que não tinha vaso, era um buraco no chão. E assim nós vivemos muitos anos. E minha mãe nunca perdeu a razão. Minha mãe sempre falava: amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar. E ela me ensinou a ter paciência, ela me ensinou a não ter ódio, e ela me ensinou que se a gente tiver perseverança, se a gente tiver fé, e se a gente acreditar, a gente consegue vencer, porque não há nada que o ser humano não possa vencer. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode tudo. O resto a gente pode tudo. Então eu fico perguntando, por que foi no momento de um presidente da República que não tem diploma universitário que a gente fez mais universidade na história do país? Por que tendo um presidente que não tem diploma, a gente fez mais escolas técnicas nesse país? Por que esse presidente que não tem diploma é o presidente que mais vai fazer escola de tempo integral nesse país?
Por que a gente alfabetizar as crianças até 2 anos de idade para que essas crianças dêem um salto de qualidade? Por que nós criamos o pé de meia para ajudar os meninos a não desistir da escola? É porque se a gente não investir agora, a gente vai ter que construir cadeia, a gente vai ter que pagar polícia para colocar esses meninos que a gente não colocou na escola para sair do narcotráfico. Essas coisas que nós temos que ter consciência. Quem é que fez mais casa do que nós? Quantas casas foi feita aqui, governador, pelo governo passado? Quantas creches foi feita? Ninguém lembra. Agora vocês sabem, nós somos o governo que mais fez casa popular na história desse país. E vamos continuar fazendo. Eu estava contando para o Alcolumbre, que talvez ninguém saiba, talvez nem os ministros do governo saibam, talvez nem a Esther saiba, mas eu vou contar para vocês. Foi no nosso governo que nós colocamos, no meu primeiro mandato, 49 milhões de hectares de terra à disposição da reforma agrária. No governo da Dilma, a gente colocou mais 2 milhões. Chegamos a 51 milhões de hectares disponibilizados para a reforma agrária. 52% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos para fazer reforma agrária foi no nosso governo. E por que nós fizemos isso? É porque as pessoas que querem trabalhar no campo têm o direito de trabalhar no campo. As pessoas que querem trabalhar no campo têm direito de ter crédito e facilidade para trabalhar. As mulheres que querem trabalhar têm que ter um crédito especial. E eu não faço isso porque eu quero fazer. Eu faço isso porque eu aprendi com vocês. Foi no meio de vocês que eu nasci. É no meio de vocês que eu vou votar. E é no meio de vocês que um dia, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque só tem uma razão de eu ter chegado à presidência da República. Só tem uma razão. Como é que um pernambucano, lá de Caetés, quase em cima do alfabeto, chegou 3 vezes à presidência da República? Não sou eu que estou inteligente, é vocês que têm coragem e têm consciência política de enfrentar as mentiras. As broncas que ele tem não é de mim, a bronca é de vocês. Como é que pode esse povo pobre querer não passar fome? Como é que está gastando dinheiro com Bolsa Família? Por que está gastando dinheiro com pé de meia? Por que está gastando dinheiro para fazer universidade? Pobre não precisa estudar, pobre tem que trabalhar. Pobre pode ser empregada doméstica, pode ser ajudante, pode ser lixeiro, pode ser faxineiro. Eles que sejam isso, porque nós queremos mais. Nós queremos ser engenheiro, ser médico, ser psicólogo. Nós queremos ser advogado, nós queremos ser dentista. Nós queremos ter profissão e ter a nossa dignidade respeitada. É disso que eles não gostam. É disso que eles acham que a gente está fazendo demais. Os pobres não querem mais trabalhar. Tem empresário que fala assim para mim: ô presidente Lula, eu estou com 1000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, eles não querem trabalhar porque o salário que você paga é pouco. Paga um pouco mais para ver se ele não vai trabalhar. Ao invés de 1.900, pague 2.500 para ver se ele não vai trabalhar. É simples assim. Porque eles acham que a gente não quer trabalhar porque recebe o Bolsa Família. Eles acham que a gente não quer trabalhar porque a gente recebe o salário de defeito. Eles acham que a gente não quer trabalhar porque a gente recebe o salário de desemprego. É lógico que tem gente que, se puder, engana a gente. Tem gente que, se puder, quer receber os 2. E tem gente que, se puder, recebe os 3. Mas não é o pobre. Vá ver na Câmara do Deputado. Vai ver nos governadores desse país quantos tem 3 aposentadorias, 4 aposentadorias, e não é aposentadoria, não é aposentadoria de R$2.000, é aposentadoria de R$30.000, é aposentadoria de R$20.000, é aposentadoria. Quando a gente vê uma denúncia de que tem um juiz ladrão, qual é o castigo que dão para ele? Aposentadoria com salário integral. 35, 40 mil reais. A gente, quando faz uma bobagem, é mandado embora sem direito. Então eles têm que saber que eu tenho uma máxima na minha cabeça: dinheiro na mão do povo
significa crescimento econômico, significa distribuição de riqueza. Porque o povo, quando tem R$1.000, ele não vai depositar no banco, não. Ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai cuidar da escola do filho, ele vai comprar material escolar, ele vai comprar um sapato para sua filha, vai comprar um chinelo, ele vai dar um presente. Ele não vai depositar em dólar, ele vai comer. E quando ele come, ele vai no comércio comprar. O comércio cresce, gera mais um emprego. O comércio vai para a indústria comprar. A indústria cresce, gera mais um emprego. Gerando um emprego é mais um salário. Mas o salário é mais comprador. E assim a economia cresce. Porque se tiver muito dinheiro na mão de poucos, é pobreza. Se tiver pouco dinheiro na mão de muitos, é riqueza. Essa é a máxima que nós temos que cunhar para as pessoas aprenderem. E isso é o exemplo que eu estou dando. Os pobres precisam participar da vida econômica desse país. O PIB cresceu 2%. O povo nem sabe o que é PIB, né? Não sabe. PIB é aquilo que é o crescimento de toda a riqueza produzida pelo país. Olha, se o PIB cresceu, quem é que fez o PIB crescer? Não foi o patrão, foi o povo que trabalha. Se o povo que trabalha fez o PIB crescer, o mais correto é a gente dividir o crescimento do PIB com vocês. É dividir com quem trabalhou, com quem gerou riqueza. Porque sempre, historicamente, foi ao contrário. Pobre só tinha valor em época de eleição. Aí, época de eleição. Época de eleição, ele jogava poste na rua, jogava guia na rua, jogava qualquer coisa para dizer, nós vamos fazer. Passava as eleições, ele recorria e o povo ficava na pindaíba outra vez. Então, gente, não pense que sou eu. Não pense que sou eu. Eu não sou eu. Eu sou vocês. Quem está na presidência da República não é o Lula. São vocês. Porque tudo que eu faço, a minha escola, a minha universidade, o meu Instituto Federal, eu aprendi com vocês.